as pessoas falando pra gente, muito pra minha irmã, Muito. nossa, mas você vai dar o seu filho? Nossa, mas é seu Ouvi. filho. E o sentimento, E o seu sentimento. Então, assim, ele tá sendo gerado por você, você vai as entregar? pessoas não entendem que não é o filho dela. Que ela só tá sendo o forninho mesmo. Que ela E tá pra- emprestando o E forninho pra dela. mim, assim, ficou muito claro. Muito claro. Eu falo que tudo tem um procedimento, tudo tem um preparo. Nós passamos por psicólogo, eu fui avaliada por psicólogo. Mas o meu amor pelo meu irmão, eu falo que pelo Eduardo também, mas pelo meu irmão hoje é minha vida. E eu sempre falei, parece que é uma coisa, porque eu sempre falei, pelo meu irmão eu sou capaz de tudo. Eu falava isso antigamente, mas eu nunca imaginava que eu ia gerar o filho dele. Era uma coisa que não passava pela minha cabeça. É só vocês dois? Só nós dois. E hoje é só nós dois mesmo, né? A nossa nosso maior amor nos deixou ano Foi nossa mãe passado, ano né? passado, que foi até no meio desse processo Foi no meio desse todo, foi todo mundo. processo e foi muito difícil porque foi o último pedido que ela me fez minutos antes dela ser entubada. Então tem tudo uma história que o que mais me dói é as pessoas me julgarem, as pessoas julgarem o meu irmão com o Nossa Eduardo, história. julgarem a nossa história e não saber a nossa história. Você entendeu? Porque, tipo assim, eu tô realizando um sonho do meu irmão, um sonho do Eduardo, mas principalmente eu estou realizando o último pedido da minha mãe, que ela me fez antes dela ser entubada. Que ela segurou na minha mão antes dela ser entubada e ela falou pra mim. Ela falou: só você pode realizar o sonho do seu irmão e do seu pai. E eu não quero que você pare com esse processo. Se eu vou voltar ou se eu não vou voltar, eu quero que você continue. Então, tipo assim, eu acho que o que mais me dói na hora que eu fui julgada, porque eu fui muito julgada. Muito, muito E julgada. até hoje, na verdade. E sou até hoje. E o que mais dói, que é assim, a gente teve o julgamento desse médico, que nós passamos eu com o Eduardo ficou até mudo É assim, na hora. porque todo mundo acha que eu sou o irmão da Carol. Todo mundo acha que ele é meu irmão. E o Luiz é meio desesperado, então assim, ele não pode nenhum ultrassom. No ultrassom que ele foi... Ele bateu o carro. Ele falou que tava funilando o colo do útero, ele bateu o carro. Aí a gente falou, não vai mais em nenhum. Então eu que acompanhei isso aí. E todo mundo... E eu lá... E nesse médico, ó, a hora que ele tá... Você sai fora do eixo. Não, ele sai. Eu preferia não ir. Mas e o parto? O parto a gente foi bem. assistiu. Foi bem. Mas também teve uma longa história do parto, que nós vamos chegar Foi lá bem também. medicado, na verdade. Foi bem medicado com Rivotril. Você lembra? Lembro. Gato, o chat tá aberto? Deixa eu falar com vocês só um segundinho. Se você não tiver inscrito no canal, não vai aparecer para você a opção de digitar. Então se inscreve e manda aí pra gente um oi para que a gente possa saber quem tá aqui com a gente. E pode mandar perguntas também que a gente abre no finzinho da nossa conversa. Então, e esse médico que nós passamos com ele foi um médico que a gente foi fazer um exame do Martim. E assim, a gente... Aqui em Mogi Guaçu? Não, em São Paulo, porque o meu tratamento, assim, falar um pouquinho, né? O meu tratamento, ele foi feito no Ideia Fértil durante os 3 primeiros meses. Eu passei por toda a fertilização no Ideia Fértil. O nosso processo, ele começou em setembro do ano passado. Não, na verdade, ele começou assim, um pouquinho antes, né? Junho. A gente, Sim. para construir assim, uma linha do tempo para vocês, a gente teve essa conversa com a minha irmã, acho que foi em dezembro, né, do ano passado, mais ou menos, de 2021. Foi a conversa que a gente teve com a minha irmã, de vamos fazer, que a gente chegou nesse ponto. E aí a gente começou a pesquisar, e ali em julho a gente decidiu, não, temos a clínica, temos o forninho, vamos fazer o processo. Em junho, mais ou menos. E aí a gente entrou, então, na fila de doadoras de óvulo, né? Da fila de doação de óvulos. Porque como o óvulo não poderia ser dela, o óvulo também, pela legislação, pode ser de um parente de até 4º grau. Então, assim, se eu tivesse uma prima, como foi o caso dos meninos que a gente segue, que foi o óvulo da irmã de um, né? Então, poderia ser, né? Se eu tivesse uma outra pessoa, uma outra irmã que quisesse me doar o óvulo, poderia, uma prima, mas assim, no caso a gente não tinha. Então a gente teve que entrar na fila de doação de óvulos. Tem um banco de doação de óvulos que você entra, tudo, que são mulheres que fazem essa doação, né? Então, por exemplo, na clínica lá do Ideia Fértil, eles têm a doação compartilhada. Isso é uma coisa que é até prevista também na resolução, que é onde a mulher ela pode doar os óvulos e o tratamento dela de fertilização ser custeado pelo instituto que ela está fazendo. Então, meio que a mulher doa os óvulos, faz a doação dos óvulos,
e a clínica custeia o tratamento da própria mulher. Então, geralmente, incentivo. Um incentivo. Na verdade, é pessoas que têm baixa renda, que não conseguem, né, ter essa disponibilidade financeira de fazer. Então, é um meio que também foi aberta uma brecha para conseguir atender os dois, né? Não só uma brecha, mas porque é ovo doação, né? Então a gente não pode também, a pessoa que doa o óvulo para mim não pode receber nada. Então todo o processo, tanto a barriga solidária quanto a doadora de óvulos, não pode ter nenhum caráter financeiro. Mas assim, é o que eu sempre falo, só que aí às vezes a gente tem um pouco de hipocrisia. A gente pode comprar de um banco europeu, assim, que é tipo 60 mil reais, 5 óvulos. Aí você tem que fazer todo um transporte, é uma coisa assim, surreal. Para Anvisa, liberação, todo um... Então assim, isso é uma coisa que eu acho legal falar, porque essa doação é algo legal para se fazer. Porque não é só no mesmo caso, né? Não é só para casais homoafetivos, né? São para casais héteros, que a mulher tem mais de 40 anos, que não tem reserva ovariana, né? São mulheres que não tiveram algum problema nos ovários. Então, é legal pra pessoa doar isso, sabe? Você não vai conhecer, né? Quem doou, a gente fala que a gente tem duas luzes, né? No nosso caminho. Foi a Carol. Anjos, né? 2 anjos. E a pessoa que doou o óvulo pra mim. Que vocês nem imaginam. A gente não sabe quem é, a pessoa não vai saber quem eu sou. Então, assim, é algo, né, legal, né? Ela teve um custeio ali de um valor dentro do instituto pro tratamento dela, que às vezes ela não tem uma condição de pagar. E ela ajudou uma outra família, né? Então, assim, a gente precisa também abrir o nossa mente, né? Ali pra... Porque tem muito essa questão, né? Ai, vai ser meu filho. Não vai ser seu filho, né? Tipo, o Martin vai saber de toda a história, a gente já discutiu isso, ele vai saber de onde ele veio. Que é uma outra coisa que nós somos questionados também. Toda vez. Não, ele vai saber. Que às vezes, eu até brinco. Eu falo pra eles, não, vocês vão falar pro Martin que ele veio da cegonhinha. Da cegonha. Ela veio e trouxe ele. Porque são umas perguntas que você fala assim, gente, nós não vamos esconder nada. No entanto, a gente tá aqui hoje... a gente vai responder todas as perguntas. A gente não tem que esconder nada. Nós estamos aqui, tipo... Não há vergonha, nenhuma. Muito pelo contrário. É um orgulho, né? é um orgulho. Pra mim, é um orgulho e assim, a gente não pode conhecer a pessoa, mas se a gente conhecesse, é um agradecimento imenso. A gente, assim, não tem como assim, agradecer, assim, a gente... emana todas as energias positivas, todos os nossos sentimentos para essa pessoa que foi uma luz na nossa vida. Que ela teve ali e resolveu doar. Né, eu sei que ainda existe muito esse tabu também, né, na sociedade sobre a ovodoação. Por quê? Porque vai ser meu filho, eu não vou conhecer. Então, assim, existe muito tabu, né? E eu sei que tabus estão aí para ser quebrados e a gente vai trabalhando, as pessoas vão tendo informações e esses tabus vão sendo quebrados. Né? Aqui, nesse momento, a gente está construindo né, diálogos para essa quebra mesmo. Porque, assim, aqui em Mogi Guaçu, nós somos o primeiro caso. Na região, né? De 2 pais, teve né? de 2 mães, né? Parece que já teve um caso. No entanto, a certidão de nascimento do Martim foi a primeira a ser feita foi por 2 pais, assim, por barriga solidária. Né? Eles não tiveram nenhum caso, né? Ainda tive que mandar toda a documentação, teve todo um processo, tudo mais. E a gente foi o primeiro caso. Então, assim, a gente tá, né, criando nossa história, tá quebrando barreiras, tá querendo trazer informação realmente para casais como nós, com outros casais com algum tipo de problema, possam conhecer, saber que existe essa possibilidade. Eu acho que existe muito esse paradigma no mundo homossexual, principalmente, né, no mundo LGBTQIA+, de não, porque eu vou ter um caso, eu vou casar com um homem, eu vou casar com uma mulher que eu não consegui ser pai, não vou conseguir constituir uma família. Existem vários caminhos. E eu acho que a gente é um exemplo de um caminho que deu certo. A gente quer trazer isso para todo mundo. Então, ali a gente entrou no banco na doação de ovos lá, voltando para nossa linha do tempo, lá em junho. E aí ficamos, né? Falaram pra gente, olha, leva até um ano para vocês conseguirem um óvulo. E vocês, nesse tempo, ficaram pensando como seria... Aí o óvulo viria de doação. Sim. E quem seria o pai? Então, essa foi uma outra questão que a gente também bateu. Uma discussão muito... Vocês ficaram refletindo sobre isso enquanto isso. Foi uma discussão, mas foi uma discussão breve, né? Acho que não foi uma discussão muito assim. Porque, assim, a gente, como eu falei, a gente é da área da saúde, então a gente tem um pouco mais, assim, de clareza nessas questões de fisiológicas, de saúde, genéticas. E, assim, foi uma das recomendações que a médica falou pra gente, né? Então, assim, os 2 podem fazer
ser o doador de esperma, não existe essa questão de pôr lá no potinho, misturar e sortear. Não existe isso. Não existe mais, não existe pode mais, fazer não mais. pode. A gente pode fazer o anonimato, né? Só o instituto sabe quem é, né? Ou quem foi, ou realmente... Ou inseminar uma parte dos óvulos com uma parte dos óvulos com o outro. E Ali aí- o embrião, quem sabe, é só o instituto. Né? Que a gente não precisaria saber quem que seria Porque... a genética. É, Né? então assim, foi um consenso que a gente chegou. Então assim, a gente, em conversa com as médicas, eles falaram, olha, os dois podem ser, mas a gente sempre indica a pessoa mais saudável. Que no caso não sou eu. Eu sou gordinho. Assim, ele é gordinho. Eu sou mas, gordinho, mas eu sou mais Eu saudável. sou diabético, eu tenho hipertensão. Então, tem doenças crônicas que poderiam passar pro meu filho. Poderia ser uma carga genética de herança dele, né? Então, foi um consenso muito rápido, né? Tipo, falar, não, então peraí, se eu tenho hipertensão, se eu tenho diabetes, não quero que meu filho tenha isso no futuro. E o vô dele também infartou Meu muito avô cedo. infartou, minha mãe morreu de problema cardíaco. Então, a gente chegou por uma questão genética, sabe? Então, E minha avó tem 95 anos. e a nova Então, dele tem 95 a anos. gente... A gente, Meus dois pegou ali, saíram ó. o tempo todo. a gente Ia viu a com minha avó, plaquinha, né? assim, ó. A gente Cachorrinho. viu A Júlia tá lá, Tem 95 anos. A gente foi pela longevidade da família. Então, assim, foi um conceito bem amplo. Mas existe esses caminhos que o Edu citou. Então, assim, a partir do momento que podem ser fecundados os óvulos tanto com o esperma de um com o esperma de outro. E ali daqueles óvulos vão se formar os embriões, né? Que são os embriões que são feita a transferência. E aí pode-se optar pelo anonimato do embrião. Então a gente poderia optar por não saber de quem era o embrião. Existe essa possibilidade. Mas no nosso caso, a gente decidiu que isso não... E a gente sempre falou, né? Os dois vão ser pais, né? A gente tem muito isso claro A na gente tem muito cabeça. claro, Né? Então, os dois são não vai pais. ser, ai, porque a genética é minha. Ai, porque eu sou o pai. Não. O Luiz e eu somos os pais do Martim. Então a gente tem isso muito bem claro e definido. Né? Então acho que esse foi um processo até rápido também, assim, pra gente, sabe? Não ter essa discussão, de ter esse... Ai, quem vai ser? Ai, para o Gente, vocês ímpar. repararam que tudo foi rápido? Foi rápido. Muito Mas rápido. tudo foi rápido porque eu acho que Deixou fluir. E porque vocês já têm algo muito... Não foi uma muito- coisa... É uma relação sólida, né? É uma Sim, sim. relação... Foi uma relação de Né? 18 Porque vocês anos, falam, isso né? foi fácil. Não, mas isso até que foi. Tudo foi, né? Porque vocês acho que já tava com tudo muito organizado E na você vai ver que, mente, e né? você vai ver que ao longo da história tudo deu muito certo. Tudo. Muito certo, assim. Porque a foi gente- muito certo. Você vai ver que não tá terminando ali. Tudo por Deus mesmo, foi assim, a gente Deus. fala. A gente, só pra dar um spoiler, tudo na reprodução humana é estatística. Então, assim, nada é certeza. Então, eu não vou pegar lá, né? A gente não pegou 10 óvulos, eu vou ter 10 embriões. Desses 10 embriões, vou colocando lá tem 10 chances. É. Não. É tudo estatística. Então, assim, de 10 embriões, só pra contar, né? A gente teve doação de 10 óvulos, a gente inseminou os 10 óvulos. Desses 10 óvulos, 4 desenvolveram. Aí Ali você, foi aí você tem que esperar. 40% só, então, Então. assim, a gente já teve, né? Aí você tem que ficar esperando 5 dias, que é depois do dia que a gente faz a primeira transferência, né? Então, do embrião. Então você fica 5 dias esperando que aqueles embriões se desenvolvam, né? Os 4 que sobraram, né? Então, E esse tempo todo você ficou quietinha, era vida normal. e aí, até aí sim. Até aí, sim. Até aí, sim. Apesar da bateria de exames. Não, né, porque ela tem a única exigência que eu fiz para os dois quando eu aceitei, porque assim, as pessoas acham até hoje que eles têm, assim, algumas pessoas acham que eles têm que me dar banhos de ouro e que eles têm obrigações em me dar tudo, eles têm obrigações em me pagar tudo pelo ato que eu fiz. Não, o ato Justamente que eu por ter fiz por amor. Por ter essa mentalidade de Do- barriga de aluguel, sabe? Então existe muito isso ainda, a gente enfrentou muito isso das pessoas acharem porque minha irmã foi minha barriga solidária, a gente é obrigado a Me sustentar. sustentar ela, né? Nos luxos. Luxos, assim. Você entendeu? E isso foi... É gente da família? Sim. Porque eu fico pensando, como que alguém da vida, assim, ó, do Sim, vizinho, sim, chega tem. e Não, mas fala os umas piores- coisas assim. Mas eu falo pra você, Elaine, né? Elaine. Elaine, eu falo que o pior é de que não dentro. é vizinho. O É de pior é dentro. que me julgaram, o pior é que me julgam, o pior é que falam. São pessoas que nós amamos. É gente muito próxima. É muito né? próximo, Pra entendeu? falar. Então, assim, E assim, eram pessoas que nós não imaginávamos nunca
que nos julgasse, que nos fizesse pergunta, que nos falasse as coisas, que eram assim, pessoas de longe, pessoas assim que não tivesse, né, um vizinho ou uma amiga, não. É pessoas de perto mesmo. Bem de perto, entendeu? Então a gente teve muito isso, assim, durante esse processo Teve também. esse médico também, né? Que um médico, você não imagina um médico, né? Que ele tá na área da área da saúde, né? Ele me julgou. Me julgou, não, ele me questionou, né? Desculpa, ele me questionou e o Eduardo do lado. E ele me questionou o exame inteiro. Ele falava pra mim assim, mas como? Você vai dar seu filho? Você vai dar seu filho? Mas como que você tem coragem de gerar e dar seu filho? Você entendeu? Como que você vai viver sem seu filho? Umas coisas assim, tipo, e eu assim, eu só escutando. Tipo, eu só tava ali escutando pra dar uma, né, tipo, Aí até que ela falou, não, eu estou bem decidida, ele não é meu filho, ele é meu sobrinho. Eu estou servindo só de um forno. Aí ele parou. Assim, a falta... Não era um tipo de teste? Não. Era uma consulta. Era um exame. Era um exame que a gente foi fazer, um exame cardiológico, que era um eco. Sim. E foi uma clínica, uma clínica lá em cima. Uma clínica que a gente pagou para fazer o exame. Pra fazer o exame. Então a gente pegou um médico que ele começou a fazer esses questionamentos. Nossa, mas você vai doar? Você vai dar seu filho? Não sei o que tem. Então, assim, a gente enfrentou isso na própria área médica, sabe? Na própria área que deveria saber. Acolher, né? Acolher e que deveria saber essa questão genética, que é uma questão muito básica da faculdade. É uma matéria que a gente tem na área da saúde, que é genética. Então, assim, ele deveria saber, sabe? A gente entende que, assim, pessoas que não são da área sempre vão ter dúvidas, sempre vão achar, mas era uma pessoa da área da saúde, um médico com anos de experiência. E anos mesmo, porque anos de experiência. Então, assim, foi uma das coisas que a gente ficou chocado, assim, sabe? Gente, mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Em consultório, eu sou psicanalista, chega muitos pacientes com questões onde surgiu o problema, surgiu a situação de angústia dentro de um consultório. Porque a pessoa ela vai acreditando que aquele tempo que ela vai estar com o médico seja algo para eliminar uma situação, um problema, ali, né, não para você sair dali pior do que você entrou, né? E assim, ainda bem que a gente tinha muito clareza na cabeça. A gente estava muito preparado. Muito preparado, né? Assim. E foi uma das coisas que a gente trabalhou muito na parte psicológica, né? Na parte que a gente passou com os psicólogos, que passou toda essa parte de preparação. Então a gente já foi muito preparado. A gente sabia